Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos iniciar, o nosso primeiro encontro com a disciplina História da Psicologia, né? E o texto, então, que eu escolhi, nós vamos trabalhar em duas partes, em duas aulas, então, tá? Então, são as reflexões sobre o estudo da História da Psicologia. Nós vamos ver só um pouquinho dessa introdução e o porquê, então, se estudar a História da Psicologia. Qual que é a importância de tudo isso para a formação de vocês e para o currículo, então, que nós escolhemos dentro da formação acadêmica de vocês, né? Bom, um pouquinho da introdução, que nós vamos discutir aí a maior parte ao longo da nossa aula, né? A importância da reflexão no campo da psicologia. Então, a nossa formação, de maneira geral, a gente vai enfatizar sempre uma postura reflexiva e crítica, né, dentro da formação acadêmica, né? De maneira geral, o texto ele vem abordando que na formação nós julgamos que a reflexão deve ser feita com o objetivo de se entender a produção histórica da ciência psicológica para, a partir daí, entendermos a psicologia que estamos fazendo e que rumos ela vai tomar então. Então é sempre essa reflexão, a gente retoma a história e a partir disso, do que já temos construído, o que se espera, né, do que temos aí, do passado e do presente, o que teremos à frente, né, dentro dessa construção histórica da formação da psicologia ou dos psicólogos, então. Para que o quê? Para que o profissional possa contribuir com sua ciência de maneira ativa e crítica, né? Ainda na introdução a gente continua o quê? Que se compreende a ciência psicológica como uma prática social e que se entende serem seus fundamentos dentro de uma perspectiva histórica, filosófica, intimamente ligada à própria forma de o homem viver e se expressar na sociedade, né? Então, isso tudo só tem sentido, né, se você, de alguma maneira, poder contribuir, então, com o contexto em que você está inserido. Bom, ainda na introdução, a ciência se constrói em uma dialética entre homem, sociedade e cultura. Então, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva macro, de como a gente concebe ciência, seria mais ou menos nessa dialética, dentro das ciências sociais, no caso, né, que estaria envolvida aí a formação do acadêmico da psicologia. O homem, sendo o personagem principal desse processo de desenvolvimento do pensamento, cria ideias e entre elas as ideias psicológicas. Estudando a psicologia numa dimensão histórico-social, é possível então entender a sua constituição em ciência e entender seus debates atuais no interior das relações sociais desenvolvidas pelos homens, né? Então, a nossa construção enquanto ciência, ela só tem uma importância ou ela ganha uma dimensão mais ampla, macro, que vai de alguma maneira interferir no micro, no sujeito, quando a gente leva em consideração essas dimensões, histórico e social e cultural, né? O que levamos em conta, então, que esse texto ele vem apresentando para a gente, né? Então, ele leva em consideração 3 pontos que são importantes para a gente pensar, então, na formação acadêmica, né, do curso de psicologia ou das psicologias, né? A psicologia não é uma criação mágica ou abstrata, então, ao longo da trajetória acadêmica do sujeito, a gente vai apresentando tudo isso, né? É uma criação humana e bem concreta, né, levando em consideração, então, a ciência e seu método, com o objetivo de compreender as ações, as atitudes, os comportamentos e tantos outros estados subjetivos humanos que se revelam dinamicamente na relação dos homens entre si no mundo em que vivem, né? Então, sempre nessa dialética, né, levando em consideração todos esses fatores. Segundo ponto que o texto leva em conta, a psicologia por muito tempo foi tema da filosofia. Então,
ela saiu aí da filosofia também, né? Para ela se constituir então como uma ciência. Então, estudiosos consideram que se ela se emancipou da filosofia em meados do século XIX. Sendo assim, nos parece que não podemos resgatar a história da psicologia sem entendermos a filosofia como primeira forma de desenvolvimento do pensamento humano racional, quando das primeiras indagações do homem sobre o mundo. Então, é a partir daí que a gente retoma, então, a importância da reflexão, né? Que é muito importante para nós, enquanto psicólogos, né? A reflexão e, a partir dessa reflexão, uma postura crítica, né? No olhar desse contextual. Terceiro ponto, então, que o texto ele nos aborda, que leva em conta, né? O que nós devemos levar em conta, então, nessa formação. O aparecimento da consciência humana é concomitantemente ao aparecimento do pensamento racional, né? O homem de simples animal passa a ser o ser humano social e histórico. Então, ele sai de uma perspectiva evolutiva e ele ganha, então, uma historicidade, né? Então, a gente ganha essa dimensão a mais que a gente vai entender aí dentro dos movimentos da psicologia, né? Dessas abordagens, então, de como a gente vai conceber o sujeito. Então, a gente sai da perspectiva evolutiva e esse homem, ele sai, enfim, dessa categoria de humano e ganha em si essa dimensão social e histórico, né? E cultural também. Essa consciência, que em primeira mão é consciência de si, leva o homem a elaborar os primeiros conceitos sobre a subjetividade humana, que nada mais são do que as próprias ideias psicológicas, embriões da futura ciência da psicologia, né? E aí o texto ele vem falando num segundo tópico para a gente, o porquê de compreender a história da psicologia, né? Então, por que a gente estuda a história da psicologia, né? Então, segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em 1988, né, lembrando do marco, enfim, que a gente tem da Constituição, enfim, depois disso vem uma série de outros marcos e legislações que nos respaldam, que a gente se constitui, então, quanto um sujeito de direito, né, a partir dessa época, publica no livro Quem é o Psicólogo Brasileiro? Os motivos apontados quando da escolha da profissão podem ser de 3 ordens, então, né, a partir dessa pesquisa, então, feita pelo Conselho, né? Dos motivos voltados para si emerge a busca de mudanças. Daqueles motivos voltados para o outro, evidencia-se então a orientação de ajuda e, finalmente, dos motivos voltados para a profissão, fica patente a atração e fascínio que o psíquico exerce sobre as pessoas. Então, ele elenca três motivos, né? O que ele tem de busca de si é a busca por mudanças, né? Voltado para o outro, então, é a ajuda, que a gente vê muito hoje, quando a gente se pergunta, né? O que fez você procurar um curso de psicologia? E a gente sempre tem um jargão, né? Ajuda, né? Eu quero ajudar os outros, eu quero ajudar o outro em sofrimento. E, finalmente, então, que também é outra pergunta que aparece muito quando a gente questiona o sujeito, o que fez buscá-lo pela formação de psicologia né, o fascínio psíquico, então, que exerce sobre as pessoas, entender o que se passa na mente das pessoas, o porquê as pessoas têm determinados tipos de comportamento. Então, a gente vê que desde 1988, todas essas curiosidades, enfim, o que desperta o sujeito a entender, enfim, o que se passa na mente ou ajudar pessoas, é o que faz com que ele, né, busque, então, a formação voltada para a psicologia, né? Bom, isso significa que boa parte dos estudantes e profissionais tem a sua atuação voltada para a chamada psicologia tradicional na área clínica.
e que tem historicamente um caráter privativo e individualizado. E depois a gente vai tecer críticas um pouquinho mais à frente, né? Porque tudo isso está voltado para uma época voltada aí para um período que a gente viveu sobre regime militar. E tudo isso influenciou também na nossa formação, né? Que a gente iniciou então a nossa atuação e formação muito mais voltado para o campo privativo e individualizado, né? A história da psicologia, então, ou na história, podemos dizer por enquanto que ela emerge como ciência quando conhece a instância individual do homem na sociedade e que, por motivos sociais, políticos e econômicos, necessita ser normatizada e padronizada. Por quê? No período de pós-guerra, depois quando a gente for entender um pouquinho, quando vocês tiverem a disciplina de testes, nós tivemos uma conotação muito importante, né? Porque, de maneira geral, a gente também tem uma conotação ou uma evidência, enfim, do nosso campo de atuação dentro das testagens, né? E nós utilizamos muito o período de guerras, né? Com soldados que retornaram das guerras também. Então, por isso se necessita sempre padronizar, normatizar. Enfim, e a gente tem um período de ascensão durante o regime militar. Então, isso muito vai em consonância, né? Bom, ainda continuando, o porquê de compreender a história da psicologia, né? A psicologia só ganha espaço no rol das ciências quando se tem o reconhecimento da experiência privatizada, né? Bem como o conhecimento da experiência da crise dessa subjetividade. Quando os homens passam pelas experiências de uma subjetividade privatizada e, ao mesmo tempo, percebem que não são tão livres e tão diferentes quanto imaginavam, ficam perplexos. Põem-se a pensar acerca das causas e do significado de tudo que fazem. Sentem e pensam sobre eles mesmos. Os tempos estão maduros para uma psicologia científica. Então, também, de maneira geral, a gente sempre aproveita, né, os movimentos do que está acontecendo na sociedade. Crises econômicas, crises políticas, e tudo isso coloca o sujeito em crise e ele começa a refletir, né, sobre o lugar dele no mundo. E aí a gente retoma para o que, de maneira geral, a gente já tem uma tradição, né, para a psicologia clínica. Bom, então, o texto também ele traz um pouquinho dos efeitos na formação da psicologia decorrente das mudanças que ocorrem na política educacional brasileira nos últimos 30 anos e quais são os efeitos disso no currículo, né, na formação acadêmica dos psicólogos nesse período, né? A influência, então, tudo isso tem uma influência política e econômica, né? Se a gente for também traçar um paralelo agora, é o que a gente vivencia e, quem sabe, daqui a um tempo a gente vai estar discutindo o que hoje a gente está sofrendo, né, por influência política e econômica novamente, né, e que impactos que terão isso nos currículos futuros, né. E aí ele traz um pouquinho também da influência do regime militar nessa formação, né, que acarretou grandes mudanças na organização e funcionamento das universidades. Tá? A gente tem, então, a inserção de regimes seriados, a gente tem, então, no texto que ele apresenta a retirada de disciplinas voltadas para a filosofia, que tem um cunho muito mais reflexivo, que é muito importante para a nossa formação, né? que dá para o estudante e psicólogo uma postura crítica, e aí a gente tem uma perda aí, né? Entrando numa postura acrítica em relação a determinados fenômenos sociais e culturais que acontecem. Né? Ele também mostra para o leitor o quanto vai interferir nas disciplinas, como que vai se organizar os cursos, que a gente perde, então, de maneira geral, eleições que antes eram feitas pelas instituições, então elas ganham como se está sendo hoje. Os reitores de universidades se tinham indicações, então, de governadores, enfim. E hoje a gente retoma porque a gente tem a eleição democrática, né? Que a comunidade acadêmica participa da eleição do reitor e do vice. Então a gente começa, olhando para esse texto, começa a ver que muitas coisas estão se repetindo, né? Mas
dentro aí de uma outra configuração, né? Uma coisa mais autoritária, que não é um regime militar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, enfim, o quanto que isso pode influenciar na nossa formação, né? Que é muito importante a reflexão e essa posição crítica, né? Sobre o que nós estamos vivenciando e o quanto isso impacta quando a gente está, de alguma maneira, atendendo o sujeito, né, que vem até nós, e nós é que vamos, de alguma maneira, conduzir todo o processo de tratamento e orientação, enfim, né. Bom, se a política educacional brasileira é orientada para o desenvolvimento econômico sobre o prisma de um modelo de desenvolvimento capitalista, os objetivos e metas educacionais são, consequentemente, elaborados segundo a determinação de um Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e, forçosamente, são voltados para a formação de recursos humanos, onde a produção do saber é direcionada exclusivamente para os meios de produção, visando unicamente ao crescimento econômico e acúmulo de riquezas de um grupo minoritário, né? Muito parecido com o que a gente vivencia atualmente. Assim, o aluno universitário é considerado como um ser histórico, ativo e criador, é reduzido a um sujeito passivo, ahistórico, né? Então a gente não considera a historicidade desse sujeito, domesticado e dependente. E aí a gente tem que pensar o que nesse sentido? Se você não tem um protagonismo, se você não pode falar por si, se você não consegue olhar para a sua história, como é que você pode trabalhar com sujeitos que são, de alguma maneira, também retirado todo esse olhar, né? Como é que você garante protagonismo para um sujeito, um protagonismo dentro da sua história, sendo que você também não vivenciou isso, né? Então a gente continua uma repetição, né, de tudo isso. E a gente não promove o que de fato a nossa formação deveria promover, né? Bom, a concepção de ciência adotada pela psicologia brasileira assumiu então nesse período o modelo biológico, né? Porque a gente então não tem um olhar então para uma perspectiva crítica, né? E a gente olha muito mais para o biológico, para a evolução. Então a gente retoma assuntos que de alguma maneira nos constituiu também, né? Uma analogia crítica, a histórica, então a gente não tem criticidade, a gente não leva em conta a historicidade de uma comunidade, de um sujeito, de um país, enfim, a gente adota modelos, a gente cumpre de alguma maneira, né, o que o outro impõe. Né? A gente copia modelos, e isso foi na educação, e isso também aconteceu, enfim, com outras atuações também. Então deu certo em outro país, ou deu certo, enfim, então vamos copiar porque dá certo, né? A gente deixa então de pensar que essa comunidade tem uma identidade, a gente deixa de pensar então que esse país, ou enfim, que essa região tem uma comunidade. Então a gente desconsidera o regionalismo e impõe algo que deu certo em outro lugar, né? E aqueles sujeitos, eles têm que cumprir, né? E de maneira geral, a gente perde aí a dimensão, né, do indivíduo, da sua historicidade, né? E a gente vê os impactos disso hoje, entre o meio natural e o meio social, né? Enfim, ao qual o homem, objeto de estudo, tende a ajustar-se da melhor maneira possível para que sobreviva enquanto indivíduo, né? Então a gente, forçosamente, a gente tem que trabalhar com uma resiliência, né? A uma política, ou enfim, um ajustamento, né? Essa prática psicológica, de acordo com os autores, orienta-se no sentido de ajudar o homem a suportar e se adaptar às engrenagens do sistema. A gente está falando aqui do que o texto ele traz muito sobre o período do regime militar, até porque a gente sabe que em alguns momentos a postura crítica ela custava vidas, então a gente vai trabalhar com ajustamento, né? Bom, então as críticas, né, que eu já de alguma maneira já iniciei aí trazendo para vocês um pouquinho sobre o que o texto traz, né? Ele apresenta ao leitor. E além de retirar da psicologia a possibilidade de pensar o homem enquanto produto social, enquanto ser coletivo, e problematizar suas pesquisas, também nesse âmbito
privilegiou-se muito mais da técnica, por esta ser muito mais pragmática. Então, quando um currículo para a gente na área da educação ele vem pronto, e a gente, enquanto educador, seja em qualquer nível, seja na educação básica ou na educação superior, a gente reduz a nossa atividade como técnica, né? A gente perde essa dimensão criativa. Então, a gente perde essa postura reflexiva também enquanto educador, né? Enquanto professor. Né? E, consequentemente, os nossos alunos também não terão essa postura crítica, né? Então, Gomide, de 1984, analisa a formação acadêmica em psicologia e suas deficiências e conclui que não estamos, na época, né, não estamos formando profissionais capazes de construir a psicologia, mas apenas de repeti-los, pois o estudante apenas aprende técnicas e busca o cliente para aplicá-las, né? Que foi aqui também que a área, então, de testagens e avaliação, ela cresceu muito, né? Mas hoje a gente sabe que tem uma área específica que isso também é muito importante. Mas nesse período, isso ganhou uma conotação maior, porque praticamente era a única atuação que nós podíamos exercer, né? Além da prática clínica, enfim, ou de alguma maneira a gente cumpriu o que as instituições exigíamos ou cumpriu o que as instituições exigíamos, né, das nossas competências enquanto profissionais. Né? Pouca autonomia enquanto profissionais tínhamos nesse período. Né? Então, concluindo, né, as reflexões apresentadas até essa primeira parte, e na próxima aula nós vamos continuar, né, com esse mesmo texto. Né? Dessa forma, temos duas motivações intimamente vinculadas que impulsionam nossas reflexões. Uma se relaciona com a necessidade de compreensão da transformação das ideias psicológicas em psicologia científica, né? É uma ciência. A outra relaciona-se com a possibilidade de apreensão do senso crítico, quando da análise do processo de transformação do homem de ser passivo em ser ativo e criador, portanto, em ser autônomo, cuja capacidade essencial é o discernimento por si próprio, né? Então, a gente, de alguma maneira, dá protagonismo também, né, para esse sujeito enquanto estudante de psicologia e futuro psicólogo, né? Ele se reconhece, enfim, nesse lugar passivo e ele ganha protagonismo, né, como um sujeito ativo e criador. A vinculação desses dois movimentos se dá, ao nosso olhar, na apreensão da construção da psicologia como ciência na história do pensamento humano. Né? Então, são todas as preocupações, ou são todos esses olhares que a gente tem que, de alguma maneira, ficar desperto para a nossa formação. Né? Então, a gente continua na nossa próxima aula. Espero vocês até lá. Beijos. Até!